funcionando, né? Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta Casa de Leis. Nona sessão extraordinária da 18ª Legislatura, 17 de março de 2022. Boa noite. Peço à secretária que faça a chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença, 18ª Legislatura, sessão. Nona sessão extraordinária de 2022, 17 de março de 2022. Angélica Giovana do Carmo Prata, Aparecido Messias da Silva, Claudemir Moreira, Jair Paulo Francisco, Laudelina de Souza da Silva, Mariângela Araveca Arakawa, Noemi de Souza Lobo, Paulo Sérgio Ribeiro, Vanderlei de Freitas Carvalho. Havendo quórum regimental, declaro aberta a nona sessão ordinária da 18ª Legislatura. Peço à secretária que faça a leitura do edital de convocação. Edital de convocação. Através do presente, ficam os senhores vereadores da Câmara Municipal de Tabatinga convocados em conformidade com o artigo 29 da Lei Orgânica do Município, combinando com o artigo 56 e seus parágrafos do regimento interno desta Casa, para a sessão extraordinária que realizar-se-á no dia 17 de março de 2022, quinta-feira, com início às 19 horas, na Câmara Municipal de Tabatinga, para o seguinte ordem do dia. Discussão e votação do projeto de lei número 011/2022, dispõe sobre a denominação de unidade básica de saúde, a qual contemplada através do convênio firmado entre o município de Tabatinga e a Secretaria de Desenvolvimento Regional, Secretaria de Convênios com o município de entidades não governamentais e da outras providências. Discussão e votação do projeto de lei complementar número 002/2022, dispõe sobre a revisão geral anual aos servidores municipais do Poder Executivo e a reorganização na tabela de vencimentos do Poder Executivo, a implementação do novo piso nacional do magistério, o incremento do auxílio alimentação dos servidores do Poder Executivo e da outras providências. Discussão e votação do projeto e decreto legislativo número 001/2022, dispõe sobre a concessão de título de cidadão tabatinguense ao senhor deputado estadual e secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, Itamar Francisco Machado Borges. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 002/2022, dispõe sobre a concessão de título de cidadão tabatinguense ao senhor deputado federal Eugênio José Zuliani. Tabatinga, 16 de março de 2022. Presidente Mariângela Araveca Arakawa. Secretária Noemi de Souza Lobo. Vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata. Vereador Aparecido Messias da Silva. Vereador Claudemir Moreira. Vereador Jair Paulo Francisco. Vereadora Laudelina de Souza da Silva. Vereador Paulo Sérgio Ribeiro. Vereador Vanderlei de Freitas Carvalho. Peço a todos que fiquem em pé para efetuar a leitura de um trecho bíblico e logo após a oração do Pai Nosso, na qual convido o vereador Claudemir. Boa noite a todos. Bendizei Javé, vós todos servos de Javé, vós que estáis em casa de Javé durante as noites, erguei as mãos para os santuários e benzei a Javé. Javé, te abençoe de Sião, ele que fez o céu e a terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja.
Peço à secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 23ª Sessão Ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Tabatinga, realizada no dia 7 de março de 2022. Presidente Maria Ângela Aravec Arakawa, vice-presidente Claudemir Moreira, primeira secretária Noemi de Souza Lobo, segundo secretário Paulo Sérgio Ribeiro. Aos 7 dias do mês de março do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo de 2022, às 19 horas, na Câmara Municipal de Tabatinga, cito a Rua Quintino do Vale, número 315, com a presença dos seguintes vereadores: Aparecido Messias da Silva, Claudemir Moreira, Jair Paulo Francisco, Laudelina de Souza da Silva, Maria Ângela Aravec Arakawa, Noemi de Souza Lobo, Paulo Sérgio Ribeiro e Vanderlei de Freitas Carvalho. Notando-se a ausência da vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata, justificada por atestado médico. Assume a presidência a vereadora Maria Ângela Aravec Arakawa e a secretária a vereadora Noemi de Souza Lobo. Havendo quórum regimental, a senhora presidente declarou aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Tabatinga, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 26 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 54 do Regimento Interno desta Casa. Na sequência, a senhora presidente pediu para todos ficarem em pé para efetuar a leitura de um trecho bíblico e logo após a oração do Pai Nosso, no qual convidou o vereador Paulo Sérgio Ribeiro. Logo após, a senhora presidente pediu à secretária que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Em seguida, a senhora presidente colocou a referida ata em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Dando continuidade, a senhora presidente pediu à secretária que fizesse a leitura da mensagem número 009/2022, que encaminha o projeto de lei número 010/2022, que dispõe sobre crédito adicional especial no valor de R$ 60 mil e da outras providências. Em seguida, a senhora presidente colocou o referido projeto como objeto de deliberação, sendo aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Logo após, a senhora presidente pediu à secretária que fizesse a leitura das indicações número 018/2022 a número 025/2022. Na sequência, a senhora presidente pediu à secretária que fizesse a leitura dos ofícios números 029/2022, 030/2022, 031/2022, do Executivo em resposta aos requerimentos número 001/2022, 002/2022 e 003/2022, do vereador Aparecido Messias da Silva. Na sequência, a senhora presidente colocou a palavra à disposição dos vereadores, tendo o vereador Claudemir Moreira falado sobre o Dia Internacional da Mulher, parabenizando a todas as mulheres presentes em sua vida. Na sequência, a vereadora Noemi falou sobre as suas indicações, agradeceu ao deputado federal Geninho Zuliani pela emenda no valor de R$ 100 mil para a saúde. Agradeceu também ao vice-governador Rodrigo Garcia e falou também que as informações devem ser repassadas de maneira correta à população e esclareceu que os vereadores não tiveram nenhum aumento no ano de 2022. Em seguida, o vereador Paulo Sérgio Ribeiro parabenizou as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher e falou sobre a necessidade da instalação de tomadas no cemitério municipal. Falou também sobre a necessidade de melhorar o transporte de pacientes que fazem tratamento de outras cidades e solicitou que os diretores tenham contato com os vereadores para que os mesmos possam esclarecer qualquer mal-entendido. E falou ainda sobre o Instituto Paulinho Ribeiro, que busca poder atender cada vez mais pessoas. Na sequência, a senhora presidente fez uso da palavra e esclareceu que os vereadores não receberam nenhum aumento no ano de 2022 e convidou a todos para participar da campanha de doação de sangue. Passando para a ordem do dia, a senhora presidente pediu à secretária que fizesse a leitura dos pareceres das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, referente aos projetos de lei número 010/2022. Na sequência, a senhora presidente colocou o referido projeto em discussão, tendo falado sobre o projeto. Na sequência, a senhora presidente colocou o referido projeto em votação, sendo aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente consultou a mesa sobre a lavratura da ata, deixando-a posterior e encerrou a sessão. E no dia 17 de março de 2022, a presente ata foi lida e submetida ao plenário. Presidente Maria Ângela Aravec Arakawa, vice-presidente Claudemir Moreira, primeira secretária Noemi de Souza Lobo,
vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata, vereador Aparecido Messias da Silva, vereador Jair Paulo Francisco, vereadora Laudelina de Souza da Silva, vereador Paulo Sérgio Ribeiro, vereador Vanderlei de Freitas Carvalho. Coloco a referida ata em discussão. Coloco a referida ata em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Passando para o expediente. Peço à secretária que faça a leitura da mensagem número 010/2022, que encaminha o projeto de lei número 011/2022. Mensagem 010/2022, Excelentíssima Senhora Presidente. Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Câmara ao incluso projeto de lei dispondo sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde, a qual objeto de convênio firmado entre o município de Tabatinga e a Secretaria de Desenvolvimento Regional, Secretaria de Convênios com o município de Tabatinga. Estou propondo a denominação de UBS Dr. Jorge Samuel Galvão Monteiro. Trata-se de justa e merecida homenagem à memória de um cidadão tabatinguense, como aos seus familiares que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento dessa cidade. Jorge Samuel Galvão Monteiro, filho de Maurílio Galvão Monteiro e de Helena Menezes Galvão Monteiro, casou-se com Dona Eugênia Guimarães Monteiro, com quem teve as filhas Cláudia Guimarães Monteiro, Cristiane Guimarães Monteiro e Cristina Guimarães Monteiro. Construiu sua vida profissional na cidade de Tabatinga como médico clínico geral, permanecendo até sua morte em 9 de agosto de 2015. Foi um homem de bem, de conduta exemplar, representa um modelo a ser seguido pelos tabatinguenses, quer como chefe de família, quer como cidadão honrado e trabalhador que foi, cumpridor fiel de seus deveres para com seus semelhantes e a nossa comunidade, merecedor da justa homenagem que com essa denominação os poderes executivo e legislativo prestam à sua memória. Esperando que a presente propositura seja acolhida pelos nobres edis que compõem essa Casa de Leis. Renovo protestos de mais elevada estima e distinta consideração. Tabatinga, 15 de março de 2022. Atenciosamente, Eduardo Ponquio Martinez, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 011/2022. Dispõe sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde, a qual contemplada através do convênio firmado entre o município de Tabatinga e a Secretaria de Desenvolvimento Regional, Secretaria de Convênios com o município de entidades não governamentais e da outras providências. A Câmara Municipal decreta. Artigo 1º. A Unidade Básica de Saúde, objeto do convênio firmado entre o município de Tabatinga e a Secretaria de Desenvolvimento Regional, Secretaria de Convênio com o município e entidades não governamentais, a ser construída na Travessa Santa Maria, esquina com a Rua do Bem-Te-Vis, Jardim Alvorada, São Paulo, fica denominada UBS Dr. Jorge Samuel Galvão Monteiro. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Tabatinga, 15 de março de 2022, Eduardo Ponquio Martinez, Prefeito Municipal.
Coloco o referido projeto como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura da mensagem número 011-2022, que encaminha o projeto de lei complementar número 002-2022. Mensagem número 011/2022. Senhora Presidente, tenho a honra de submeter à apreciação dos distintos legisladores municipais esse projeto de lei complementar que prevê variadas alterações na estrutura remuneratória do funcionalismo público municipal, de maneira a preservar o valor remuneratório antes das perdas inflacionárias, além de promover recuperações em algumas medidas, com o objetivo de que o trabalho desses profissionais reverta-se em serviços de qualidade à população de nossa cidade. Esse projeto de lei complementar inicia-se com a implementação da revisão geral anual aos servidores municipais do Poder Executivo, em obediência ao comando normativo existente no artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal, como forma a recuperar a perda decorrente de desvalorização da moeda. O objetivo seguinte é readequar a tabela de vencimentos e o quadro de pessoal do Poder Executivo, a fim de melhorar atender às necessidades de pessoal da administração municipal e ao comando normativo existente no artigo 39, parágrafo 1º, inciso 1 a 3 da Constituição Federal. Adiante, objetiva-se reorganizar a tabela de vencimentos dos profissionais do Magistério Público Municipal, atendendo ao piso nacional homologado pelo Ministério da Educação. Na parte final, o texto se propõe a recuperação do valor do auxílio alimentação, fixando-o em R$ 500. Dada a especial importância da proposição, e desde já renovando meus sinceros protestos de elevada estima e distinta consideração, aos membros dessa douta Casa de Leis, solicito a Vossa Excelência que esse projeto seja apreciado em regime de urgência, a fim de que os novos critérios possam ser aplicados na próxima folha de pagamento a ser elaborada no corrente mês. Projeto de lei complementar número 002/2022 dispõe sobre a revisão geral anual aos servidores municipais do Poder Executivo e a reorganização da tabela de vencimentos do Poder Executivo, a implementação do novo piso nacional do magistério, o incremento do auxílio à alimentação dos servidores do Poder Executivo e da outras providências. Artigo 1º. Será concedida a revisão geral anual de 10,5% a todos os servidores municipais do Poder Executivo, qualquer que seja a forma de provimento, incluindo-se aposentados, pensionistas e agentes políticos investidos em mandato eletivo, com fundamento no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Artigo 2º. Para melhor adequação ao disposto no artigo 39, parágrafo 1º, inciso 1 a 3 da Constituição Federal, 1. A tabela de vencimentos do Poder Executivo de que trata o artigo 145 da Lei Complementar número 057, de 4 de julho de 2017, passará a vigorar nos termos do anexo 1 da presente Lei Complementar, que já abrange a revisão geral anual prevista no artigo 1º. 2. O quadro de pessoal do Poder Executivo, de que trata o artigo 143 da Lei Complementar número 057, de 4 de julho de 2017, passará a vigorar com alterações previstas no anexo 2 da presente Lei Complementar. Artigo 3º. A escala de vencimentos do quadro do magistério, de que trata o artigo 5º, parágrafo 2º da Lei Complementar número 006, de 30 de dezembro de 2009, passará a vigorar nos termos do anexo 3 da presente Lei Complementar, que já abrange a revisão geral anual prevista no artigo 1º, a fim de implementação do piso nacional do magistério público, homologado pela portaria número 67, de 4 de fevereiro de 2022. Artigo 4º. O auxílio alimentação mensal devido aos servidores públicos do Poder Executivo
inclusive inativos e pensionistas, independentemente de quantidade de vínculos, é fixado em R$ 500. Parágrafo único. Em hipótese nenhuma, o benefício se incorporará à remuneração do servidor e sobre ele não incidirão quaisquer contribuições trabalhistas, previdenciárias e fiscais, e será pago independentemente de contraprestação. Artigo 5º. As despesas decorrentes dessa lei complementar onerarão as dotações próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 6º. Essa lei complementar entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de março de 2022. Artigo 7º. Revogam-se as disposições em contrário. Paço Municipal de Tabatinga, 15 de março de 2022, Eduardo Ponquio Martinez, prefeito municipal. Nós vamos apagar um pouco a luz para que a tabela seja exposta por algum periodinho, um tempinho, tá? Não dá para ver? Dá para ver daí? Aumenta a fonte. Olha, então aqui, o cargo dos funcionários, né, da prefeitura, eles são, os salários são dados por referências, certo? Então aqui tem da referência, a referência começa na 1 e vai até a 16. Então, a referência 1, que são estagiários da prefeitura, certo? O valor que ele está propondo é R$ 1.050,37. A referência 2, que tem uma grande maioria de funcionários, é R$ 1.284,72. A referência 3, R$ 1.308,96. A 4, R$ 1.429,49. A 4A, R$ 1.432,33. A 5, R$ 1.543,38. A 5A, R$ 1.582,48. A 5B, R$ 2.049,78. A 5C, R$ 1.612,75. A 5D, R$ 1.661,08. A 6, R$ 1.993,52. A 6A, R$ 2.186,99. A 6B, R$ 2.349,88. A 7, R$ 2.593,71. A 8, R$ 2.700,91. A 8A, R$ 2.871,19. A 9, R$ 3.390,45. A 10, R$ 3.891,38. É uma diferença de R$ 1, né, mais ou menos aqui, nem isso. A 11, R$ 3.989,12. A referência 12, R$ 4.434,48. A referência 13, R$ 4.520,60. A referência 14, R$ 5.009,31. A 15, R$
centavos, e a 16, R$ 7.782,76. Aí, junto com o projeto, depois isso vai estar disponível no site da Câmara, tá bom? Aí, o que aconteceu? Teve uma reestruturação em alguns cargos, né? Que eram de uma referência e passaram a ser dessas referências. Então, o agente administrativo passou a ser 6B. Ele era em outra referência. O assistente administrativo ficou na 5C. Assistente social ficou na 6A. O fiscal de tributos na 9. Guarda Civil Municipal de Tabatinga na 3. Leiturista na 6. Motorista na 5. Técnico de enfermagem na 5C. E secretário de prefeito municipal, 6, que é um cargo de provimento em comissão, tá? O único que é em comissão, que foi feita uma reestruturação. Aqui é a escala de vencimentos do magistério. Então, o que aconteceu? Aqui teve uma adequação na jornada inicial, que é a referência 1, para o piso nacional do magistério. Então, a jornada de 20 horas de PEB 2, a jornada inicial de quem compõe uma jornada de 20 horas, será a jornada inicial de R$ 1.922,32, é isso? É isso, né? Tá meio 82. 82. A jornada de 25 horas semanais para a PEB 1, a jornada inicial ficou em 2.403,52 para a PEB 1. Para a PEB 2, inicial, jornada inicial. Para a PEB 2, 25 horas semanais, 2.403,52. Foi igualada, na verdade, foi igualada a jornada. Aqui também a mesma coisa, a jornada foi igualada, a jornada de 30 horas semanais, a jornada inicial será de 2.884,50. Aí tem o orientador de aprendizagem, que a gente não tem, né? No caso, é um cargo de suporte pedagógico que está vago. E aqui na jornada de 40 horas, para o suporte pedagógico, ficou diretor de escola R$ 3.999,47 na jornada inicial. E os outros cargos, eles não mexeram porque, na verdade, como o coordenador pedagógico ele não é mais contratado, né? Ele não é mais contratado, ele é eleito pelos pares e geralmente já é um professor, então o professor já está com a jornada adequada, então eles acabaram não mexendo aqui embaixo. Tá? Só o supervisor de ensino, que foi para a quadra 510, eu não sei se teve aqui alguma coisa, se mexeu ou não. E é isso. São as tabelas de vencimentos que chegou junto com o projeto. Essa informação em porcentagem para a gente, porque cada um está num nível, estamos um pouco perdidos. Tem como isso? Oi? Seja luz. Quantos porcentos é possível isso? Não foi em porcentagem. Pelo que veio a adequação do valor do piso nacional, que é o de 3.843, né? Isso, para 40 horas. 3.845,63. Então, não foi dado em porcentagem, foi feita uma reestruturação, adequando ao valor do piso nacional de 40 horas as jornadas menores. Então, se você pegar, né, o valor do piso nacional e
dividir, por exemplo, por 2, vai dar a jornada de 20 horas. Né? Aí, se você dividir por 200 e depois multiplicar por 150, vai dar a jornada de 30 horas. Gente, nós vamos suspender a sessão por uns 5 minutos, que eu gostaria de chamar os vereadores para uma conversa rapidinho.
declaro a interrupção, a suspensão da sessão por alguns minutos. Vai haver uma emenda no projeto. Tá bom? É isso.
Retomando, coloco o referido projeto como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 001/2022. Projeto de decreto legislativo número 001/2022 dispõe sobre a concessão de título de cidadão tabatinguense ao senhor deputado estadual e secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, Itamar Francisco Machado Borges. A Câmara Municipal decreta, artigo 1º, a Câmara Municipal de Tabatinga fica autorizada a homenagear o senhor secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Itamar Francisco Machado Borges, como homenagem de nossa cidade por relevante serviço prestado ao nosso município. Artigo 2º, será entregue ao homenageado uma placa de cidadão tabatinguense em sessão solene, especialmente designada para este fim. Artigo 3º, esse decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala das Sessões, João Martinez Filho, Tabatinga, 9 de março de 2021, vereadora Noemi de Souza Lobo, vereador Claudemir Moreira, vereador Aparecido Messias da Silva. Coloco o referido decreto como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Encaminho o referido decreto para a ordem do dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 002/2022. Projeto de decreto legislativo número 002/2022 dispõe sobre a concessão de título de cidadão tabatinguense ao senhor deputado federal Eugênio José Zuliani. A Câmara Municipal decreta, artigo 1º, a Câmara Municipal de Tabatinga fica autorizada a homenagear o senhor deputado federal Eugênio José Zuliani como homenagem da nossa cidade por relevante serviço prestado ao nosso município. Artigo 2º, será entregue ao homenageado uma placa de cidadão tabatinguense em sessão solene, especialmente designada para este fim. Artigo 3º, esse decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala das Sessões, João Martinez Filho, Tabatinga, 9 de março de 2021, vereadora Noemi de Souza Lobo. Coloco o referido projeto de decreto como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Encaminho o referido decreto para a ordem do dia da presente sessão. Passando para a ordem do dia, peço à secretária que faça a leitura do parecer de Comissão de Justiça e Redação referente ao projeto de lei número 011/2022. 02? Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 011/2022. Parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do projeto de lei número 011/2022, que dispõe sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde, a qual contemplada através do convênio firmado entre o município de Tabatinga e a Secretaria de Desenvolvimento Regional, Secretaria de Convênio com o município de entidades não governamentais e da outras providências, nos termos do parecer do relator Jair Paulo Francisco. Sala de reuniões, Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 16 de março de 2022. Presidente Claudemir Moreira. Relator Jair Paulo Francisco. Membro Paulo Sérgio Ribeiro. Coloco o projeto de lei número 011/2022 em discussão. Bom, é o projeto, né, que dá o nome da UBS ao Dr. Samuel, muito merecido. Todos os vereadores aqui estão muito satisfeitos, merecido mesmo. E também o bairro, né, lá do Jardim dos Ipês, Alvorada,
aquela região de Laranjeiras, vão poder contar com uma unidade básica da saúde, que vai ser muito útil, né, esse equipamento para aquela região. E parabéns à família do Dr. Samuel, justa e merecida homenagem. Coloco o projeto de lei em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Peço à secretária que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação referente ao projeto de lei complementar número 002/2022. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei complementar número 002/2022, parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do projeto de lei complementar número 002/2022, que dispõe sobre a revisão geral anual aos servidores municipais do Poder Executivo e a reorganização da tabela de vencimentos do Poder Executivo, a implementação do novo piso nacional do magistério, o incremento do auxílio alimentação dos servidores do Poder Executivo e da outras providências. Sala de reuniões, Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 16 de março de 2022. Presidente Claudemir Moreira, relator Jair Paulo Francisco, membro Paulo Sérgio Ribeiro. Coloco o projeto de lei complementar número 002/2022 em discussão. Eu queria apresentar uma emenda. Deixa eu ir lá. Tá. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Nossa presidente, os nobres vereadores, isso daqui vai precisar em votação, porque essa emenda que eu fiz, porque aquele projeto veio errado, porque não tem, o que nós sabemos é que os vereadores não podem ter aumento dentro da legislatura, e nem do prefeito e do vice também, e eles incluíram no pagamento dos servidores públicos, querendo enganar a Câmara Municipal. Então, por isso, a senhora põe essa emenda que eu fiz em votação. Deixa eu ver. Então, nós temos aí um projeto de lei complementar, né, de reajuste dos servidores e algumas reestruturações de cargo. Gostaria até de parabenizar o Poder Executivo, né, pelo reajuste que chegou, né, graças a Deus, chegou o reajuste do ticket, das reestruturações, nem tudo foi alcançado, mas nós tivemos nesse projeto grandes avanços, e a gente não pode deixar de falar, né, avanço, pequeno ou grande, pequenos avanços tivemos. E esses avanços já são avanços, né? Melhor avançar do que retroceder. Então, aos poucos, cada servidor vai conquistando, né, na sua luta, e é isso que eu quero deixar. E agora temos, então, apresentado uma emenda no projeto. Então, eu peço, nesse momento, para que a secretária faça a leitura da emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 002/2022. Emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 002/2022. Artigo 1º. Altere o artigo 1º do projeto de lei complementar 002/2022, passando a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Será concedida a revisão geral anual de 10,5% a todos os servidores municipais do Poder Executivo, qualquer que seja a forma de provimento, incluindo-se aposentados pensionistas com fundamento no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Sala de reuniões, Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 17 de março de 2022. Vereador Vanderlei de Freitas Carvalho.
Coloco a emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 002/2022 em discussão. Coloco a emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 002/2022 em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Suspenderemos a sessão por mais 5 minutos para que a Comissão de Justiça e Redação faça as alterações no seu parecer.
Retomando a sessão. Projeto de lei complementar emendado no seu artigo 1º. Projeto de lei complementar emendado 002/2022. Artigo 1º, será concedida revisão geral anual de 10,5%, 10 inteiros e 5/10% a todos os servidores municipais do Poder Executivo, qualquer que seja a forma de provimento, incluindo-se aposentados, pensionistas, com fundamento no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Coloco o projeto de decreto legislativo número 001/2022 em discussão. A palavra está com o vereador Aparecido Messias. Agora é o título do Itamar. Boa noite, senhora presidente, mesa constituída. Boa noite aos nossos nobres vereadores, nossas amigas vereadoras, nossas meninas aqui e o público presente que está nos assistindo, os internautas também. Quero fazer um agradecimento ao nosso Itamar Borges, né, nosso deputado aí, deputado da Secretaria da Agricultura, pela a caminhonete Honda Rurais, que mandou para o nosso município, e a Cozinha Alimentos e Apoios, e para o setor de agrícola, que está sempre nos apoiando nós aqui. E é só isso, senhora presidente. Coloco o projeto de decreto legislativo número 001/2022 em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Coloco o projeto de lei de decreto legislativo número 002/2022 em discussão. A palavra está com a vereadora Noemi. Boa noite a todos. Boa noite, senhora presidente, mesa constituída, nossas secretárias, vereadores, vereadoras, nosso público presente e aos internautas que estão nos acompanhando. Bom, esse título de cidadão tabatinguense, o deputado Geninho Zuliani, que intermediou Cidade Legal, há muitos anos já vem ajudando o nosso município, né? Vou citar algumas aqui, 2 emendas para a saúde, 200 mil, intermediou um ônibus para a educação, reforma do posto de saúde junto ao governo federal, 250 mil em iluminação na via de acesso junto ao governador do estado, e agora no meu mandato, 15 meses de mandato, consegui 400 mil reais na usina de oxigênio e mais 100 mil que ele mandou aí a semana passada para a área da saúde também. Então, muito obrigada, deputado federal Geninho Zuliani, por ajudar tanto ao nosso município, por tantos anos já, e que, assim, eu acho que é, na minha opinião, nada mais justo, né? Uma singela homenagem aí, e que fortaleça cada vez mais aí o nosso compromisso. E muito obrigado aí. Tabatinga e Curupá agradece. Coloco o projeto de decreto legislativo número 002/2022 em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Ata posteriori. Sim. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.